شما Já sabe a parte que ele tinha parado, né? Nós vimos o anterior. Me perdoem, eu queria a presença do Benny, então eu desloguei da conta para ele logar, só que eu deslogando acabei me distraindo e derrubei o Hangout. Então nós vamos continuar daqui no ponto onde o Youssef tinha parado lá. Ele estava contando a história daquele moço que era muito pecador, e que Hashem queria que ele se confessasse, ou ele foi se confessar para Hashem, e então aí o Youssef dá a continuação. E agora, com a presença do Benny, eu estou procurando também ainda o Kleber, mas aconteceu alguma coisa, ele caiu. Mas, enfim, vamos continuar daqui, o Youssef. Por favor, Befakashá, a palavra é sua. Ok, shalom mais uma vez. Então, como eu estava falando na porção do vídeo anterior, ok, é o seguinte, é assim, Hashem decide chamar um homem, prestando contas, ok, pela sua vida, e Deus vai, o que é que acontece? Levanta o corpo do homem da sepultura, né, e vai julgar o corpo. E o corpo disse perante Hashem, perante Deus, se Deus seria injusto, ok, ao ponto de julgar o corpo, que se não tivesse alma não podia ter vida, né, não poderia se mover, ok? Então Hashem disse e realmente viu, não, então vou chamar a alma, né? Então o que acontece? Hashem chama a alma e vai julgar a alma. E a alma diz, porventura Hashem, és tu injusto para que julgues-me a mim? Eu sem corpo não me movo, né? Então o que acontece? Então acontece que Deus decidiu reunir as duas coisas, né? A alma e o corpo. E assim para julgar as duas coisas, né? A alma e o corpo. Então o que acontece? Com isto entendemos, ok? Entendemos que a marca de Caim também ela é que é física, ok? Também é o que é espiritual. Vejamos uma coisa, uma das consequências do pecado de Caim é o seguinte, é que a terra não mais daria o seu fruto, né? E que ele seria vagabundo na terra, quer dizer, se a terra não dá o seu fruto, ora bem, uma pessoa quando tem que se alimentar vai querer procurar o fruto. Então o que acontece? Se não há num lado, vai procurar no outro, se não há no outro, vai procurar no outro, e vai andar assim, sucessivamente, de terra em terra, né? Por isso é que ele diz, andarei eu pela terra, ok? E fugindo da tua presença, né? Agora outra coisa muito interessante que é o seguinte, é assim, veja, esta é a parte física do castigo, né? Que ele teria que, para se alimentar, que andar de terra em terra. A parte espiritual do castigo é o seguinte, é assim, que ele sempre dentro dele sentiria o quê? O receio de quê? De que alguém que o encontrasse, o matasse. Vejamos uma coisa muito interessante, vocês vão entender. Analisem uma coisa. Imaginem uma coisa. Imaginem que vocês encontrarem um cara, ok? Infelizmente pobre, todo entrapilho, todo mal cheiroso, todo vagabundo. Qual é a primeira impressão que nós temos? Deus está castigando aquela pessoa, ou Deus amaldiçoou aquela pessoa. Não é logo a primeira ideia que nós temos. Estão a entender? Então imaginem uma coisa. Quando alguém vê um homem andando de terra em terra para tentar se alimentar, não conseguindo saciar o seu alimento, o que é que os outros iam pensar? Porventura não amaldiçoa ele, o Criador? Então o que é que acontece? Quando alguém chega a este pensamento, se ele é amaldiçoado, tirá-lo da terra, não há mal nenhum. É um favor que fazemos a Deus. Estão a entender? Estão a entender? Era esse o receio de Caim. Porquê? Porque naquele tempo, se hoje nós pensamos assim, né? Muitas vezes pensamos assim, quando alguém não tem a abundância de comer, quando alguém vive realmente da miséria, né? Que é uma miséria constante, a gente vê, parece que Deus está castigando aquela pessoa para viver assim, só pode ser assim. Agora imaginem naquele tempo. Então o que acontece? Ele teria que sempre que fugir para esconder o quê? A maldição que os outros achariam que Deus tinha posto nele. Estão entendendo o nível da marca de Caim?
Dá para entender realmente então qual era a marca de Caim, porque ele diz, todo aquele que me achar mataria. O que é que isso significa? O que é que isso significa? Mataria em que aspecto? Não físico, mas sim espiritual. Porque quando alguém, bem atenção, eu falei noutras aulas, quando alguém amaldiçoa alguém pela palavra, está aqui, matando essa pessoa. Está ou não está? Então aí está. Quando quem diz, pois agora eu sou vagabundo, e todo aquele que me achar matará, quer dizer o quê? Todo aquele que me achar me amaldiçoará. Olha aqui novamente a entrar o poder da palavra, está a entender? Na bênção e na maldição, na vida e na morte. Estão entendendo? Então, vemos isso declarado em quê? Okay? Através da própria palavra do Eterno, né? Okay? Deus diz assim, se fizerdes os meus mandamentos, a terra para vós dará o fruto, os céus não serão como o ferro, ou como o bronze, e assim sucessivamente, mas se não fizerdes, então vos amaldiçoarei com a terra, isto e aquilo. Então o que é que acontece? Quando alguém encara um ser vivendo a vida desta forma, okay? Vivendo a vida desta forma, o que acontece? Acontece que, ok? Alguém há de julgar essa pessoa. Vamos analisar uma coisa. O livro cristão, ele dá um exemplo, acho que é de um certo cego, né? Em que os discípulos chegam ao pé do Jesus e dizem assim, olha, aquele homem é cego. Quem é que pecou? Ele ou seus pais? Estão vendo? Eles atribuíram logo o quê? O sofrimento da cegueira ao pecado. Está a entender? Atribuíram logo o sofrimento ao pecado. Então o que é que acontece? Acontece que, o seguinte é assim, quando eu peco, eu não fico com a marca desse pecado. Vamos analisar uma coisa. Vou dar um exemplo. Davi, quando ele cometeu o adultério e o homicídio, okay, Deus não disse a ele que tinha perdoado a Davi. Deus não disse que perdoaria a Davi. Perdoaria ou não perdoaria, Benny? Deus não disse que tinha perdoado a Davi. Pode responder, Benny. Sim, com certeza. Perdoou. O profeta Natan disse que o pecado dele estava perdoado, mas que a espada não sairia da família, da casa dele jamais. Aí está. Quer dizer, o pecado era perdoado. Quer dizer o quê? O pecado de Caim também foi perdoado. Deus perdoou Caim de ele ter morto a seu irmão. Mas ele tinha que sofrer a consequência ainda assim do pecado. Estão a entender? Então eu vou dizer uma coisa. Será que hoje também nós não temos a marca de Caim em nós? Será que cada coisa de errado que vem a nós também não é a marca de Caim dos nossos pecados? Ainda que Deus perdoe os nossos pecados, ainda assim não temos a marca de Caim nas nossas vidas? Então, quem é o homem para se julgar superior ao outro, se todos nós levamos a mesma marca que Caim levou? Estão a entender o quanto é importante o ser humano pensar nisto? O quanto é importante o cristão parar para pensar nisto e não dizer assim, não, Caim era egoísta, está no inferno, ou isto ou aquilo ou outro, quando Deus diz que a oferta de Caim seria aceite, se ele procedesse o bem, ele procedeu o mal, teve o castigo de Deus, mas ainda assim o pecado dele foi perdoado. Então como Caim expiou o seu pecado? Como é que Caim expiou o seu pecado? Através do sofrimento. Sofrimento no quê? No corpo, através da terra, através da necessidade que nunca é suprida, e através da alma. Por quê? Com medo sempre, okay? Que os outros o amaldiçoem, olha, aquele é amaldiçoado, aquele é isto, aquilo é aquilo outro. Okay? Pela própria palavra ele seria morto. E agora vejam bem o que é que Hashem diz. Qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. Quer dizer o seguinte, é assim, se eu amaldiçoo com a minha boca aquele que já está amaldiçoado, eu serei ainda 7 vezes mais castigado, mas também serei 7 vezes mais vingado. Estão a entender? É isto que todo ser humano deve parar para pensar. É isto que nos faz entender que nós todos somos iguais, que não há diferença entre um e outro.
entre aquele que peca e aquele que não peca. Porque até aquele que agora hoje não peca, aquele que hoje não peca, pecou no passado e tem a marca de Caim em si por causa do pecado que fez no passado. Então, aquela ideia cristã, e quando a pessoa diz que aceita o Jesus, nasce de novo e não sofre mais da consequência do passado, é errado. Se aquele homicídio, aquele homem que cometeu um homicídio, que lá se converteu ao cristianismo, ele não é por ter aceitado o Jesus que ele não vai ser punido pelo homicídio que ele cometeu. Está a entender? Não vai ser punido diante de Deus. Porquê? Porque a punição que ele levará na terra expiará o seu pecado. Está a entender? Por isso é que o judaísmo ensina que não há necessidade que ninguém morra por nós para expiar os nossos pecados, para perdoar os nossos pecados. Nós próprios expiamos os nossos próprios pecados. Está escrito aonde? Até mesmo no livro de Isaías, que diz: ainda se os teus pecados forem vermelhos como o sangue, mas se praticares a justiça, tornam-se brancos como a neve. Quer dizer, ainda que eu tenha matado alguém, mas se eu me arrependo e a partir daí eu praticar a justiça, ok? Os meus pecados, aquilo que eu cometi, será esquecido diante de Deus. Mas a consequência vem, porque a natureza, ok? Ela é responsável por isso. A natureza não sabe se Deus perdoa ou se não perdoa. Ok? O que é que a natureza sabe? A natureza simplesmente mede o peso das obras do homem. Por isso é que eu digo, quando eu pratico uma obra má, eu crio um anjo mau, logo a natureza sabe que eu tenho que ser punido por esse anjo mau que eu criei. Estão entendendo? Então o que é que eu estou querendo dizer aqui? Estou querendo dizer o quê? Quando nós tentamos julgar os outros, ok? Quando nós tentamos julgar aquele, ou aquele outro, nós temos que entender o seguinte, que é o quê? Temos nós também a mesma marca igual àquele. A mesma marca que quem tem, eu tenho, tu tens, todo mundo tem. Todo mundo tem. Porque se assim não fosse, ok? Se assim não fosse, toda a gente vivia às mil maravilhas. Toda a gente vivia às mil maravilhas. É importante entendermos, vou frisar novamente. Ok? Vou frisar novamente aqui uma coisa muito importante. E disse quem é o Eterno: é tão grande o meu delito para que eu não possa suportar. Veja bem, é tão horrível, o homem não consegue suportar, okay, a ausência de Deus. Okay? Quanto mais a necessidade de ter que fugir dele. Está a entender? O homem não consegue suportar, está a entender? A ausência do outro ser humano. Está a entender? Quanto mais a perseguição desse próprio ser humano. Então é importante entendermos que é o seguinte, é assim, quando nós erramos, ok? Quando nós erramos, ainda que Deus nos perdoe, ok? As consequências que vêm até nós fazem com que a gente nunca se esqueça do pecado cometido. Por isso é que eu digo, é difícil chegar perante o Criador e dizer assim: olha, Eterno, eu hoje cometi adultério com aquela mulher, eu fiz o sexo desta forma, fiz o sexo oral desta forma, fiz isto desta forma, fiz aquilo desta forma. Ninguém tem coragem, ninguém é capaz de falar isto diante do Eterno. Ainda mais, ele sabe que o Eterno vê. Ainda assim, sabendo que o Eterno sabe o que ele cometeu, ele não é capaz de pronunciar com a sua própria boca. Porquê? Porque já entra em condenação, já entra em juízo. Está a entender? Então, esta é, okay, a marca que Caim teve, quer física, quer espiritual. Está a entender? Caim sempre vivia, okay, correndo de uma terra a outra, procurando o quê? O alimento, porque a terra não dava, estava amaldiçoado. Esse é um dos motivos. E o outro, porque ele sempre fugia com medo dos outros. Estava sempre vivendo com medo das outras pessoas. Mas a morte de Caim tinha que ser mesmo por acidente. Não podia ser propositada. Tinha que ser mesmo por acidente. Está a entender? Então é importante entendermos que se alguém se julga Abel,
Ok? E se alguém julga os outros como sendo Caim, fica sabendo de uma coisa, meu amigo, minha amiga. Não há diferença alguma entre ti, Caim, ou entre ti e Abel. Porque todos nós, ok? Mais cedo ou mais tarde, acabamos sempre por cometer um pecado, e esse pecado será sempre na alma, como eu expliquei. Okay? Então, a consequência sempre será o quê? A morte. Então, o que acontece? Se a consequência será sempre a morte, ok? Se a consequência será sempre a morte, porque eu sei, né, que a consequência é a morte, porque eu sinto porque me é ensinado a mim isso, ok? Vejamos uma coisa muito importante também que eu não quero deixar de passar de explicar. Sabe porquê que Deus ordenou a lei do sacrifício? Vou explicar. Quando o povo de Israel saiu do Egito, né? Deus dá os mandamentos, o povo de Israel começa a pecar. O que acontece? O povo de Israel começa a se sentir triste, desesperado. Olha, para mim já não há mais solução, já pequei, já não há mais solução. Então o que acontece? O povo de Israel começa a desanimar. E Deus disse, não pode ser. Tem que arranjar forma de os erguer para que eles melhorem. Então o que acontece? Deus disse, olha Moisés, ordena a eles isto. Porque se eles fizerem isto, é uma oportunidade que eu estou dando a eles, okay? Que eu estou dando a eles, para eles continuarem a viver a vida e se levantarem, se erguerem. Por isso é que é importante o seguinte, eu não sei, vocês não ouviram, mas eu há bocado em off falei ao Carlos uma coisa. Nunca o homem se deve a si próprio humilhar-se, a si próprio diminuir-se, okay? Porque Deus, ainda que o homem pecou, Deus não diminuiu o homem diante dele. Sabiam que o homem pecou, ainda assim Deus não diminuiu? Olhem bem, Adão pecou, e o que é que Deus disse? O homem tornou-se igual a nós. Não diminuiu o homem. Já viram que o homem não foi diminuído, mas foi visto de forma igual? Foi visto de forma igual. Então é importante o quê? É importante nós nunca nos diminuirmos. Ainda que erramos, é importante nós nunca diminuirmos. Porquê? Porque Deus disse, ainda que erramos, nos tornamos igual a Deus. Conhecendo que erramos, quando reconhecemos que erramos, então é para quê? Para melhorarmos. Está a entender? Isto é o importante. E é isto que eu quero transmitir e quero que esta mensagem chegue onde tiver que chegar. Ok? Nunca ninguém se diminua perante ninguém. Porque o próprio Deus, que é superior a todas as coisas, nos iguala a Ele. Não sou eu que digo, está lá escrito. Adão não pecou. Pecou ou não pecou? E Deus não disse, o homem tornou-se igual a nós. Estão vendo? Quando Deus diz assim, o homem tornou-se igual a nós, igual. Não disse inferior a nós, igual a nós. Vejam bem, Deus nos deu essa honra. Ainda com o pecado nos tornarmos igual a Deus. Vejam o quanto Deus nos considera. Sabe por que Ele nos considera? Bem, porquê? Porque Ele sabe que fazendo assim nos dá força para corrigir os nossos erros, para melhorarmos os nossos erros, para continuarmos a andar e tornarmos cada vez melhores. Sabiam que o homem só pode ser melhor quando ele erra, aprende com o erro, avança e assim sucessivamente. O bebê cresce caindo. É verdade ou não é? O bebê não cresce caindo. Não evolui caindo. Nós somos iguais, até mesmo espiritualmente. Então ninguém se acha superior a ninguém, porque a mesma marca que está em Caim naquela altura, está em mim, está em ti. Ok? Esta era a mensagem que eu queria trazer, para que todos entendam. Ninguém é inferior a ninguém. Ok? E temos que entender que o eterno Deus nos iguala diante de nós. Ele nos iguala a nós. Nunca nos devemos diminuir. Se eu não posso diminuir diante de Deus, quanto mais diminuir eu diante do outro, ou o outro diante de mim. Estão vendo o pecado que eu cometo? Estão vendo? Caim sentiria-se fugitivo porque sempre ia pensar os outros me vão ver como um amaldiçoado. Se a terra não me dá fruto, eu sou obrigado a andar de um lado para o outro, eles vão ver que Deus me amaldiçoou. Ele sentia-se. Estão vendo? Ele sentia-se diminuído. Ok? Então, e tanto que ele diz, é tão grande o meu pecado para que eu não possa suportar. Por quê? Porque Deus não quer que o homem se sinta diminuído. Okay? Hoje nós aprendemos a viver. Hoje nós aprendemos estas verdades. Hoje nós aprendemos a nos valorizar como seres que somos, porque Deus nos valoriza da forma que nós somos. Se eu pecar, Deus me valoriza.
Ainda que eu peque, Deus me valoriza. Porquê? Porque Ele sabe que eu tenho oportunidade para corrigir os meus erros, melhorar a minha vida e avançar. Ok? Este é aquilo que Deus quer de cada um de nós. Isto é aquilo que Deus quer de todo o ser humano. Então não julguem a Caim, porque vocês sois iguais a eles. Eu sou igual a ele. Todos nós temos a marca de Caim. Okay? É importante entender isso. Todo ser humano leva a marca de Caim. Ok? Carlos Amaral, é contigo. Bernie, é contigo. Weber, é com vocês. Falem alguma coisa, ok? Vou beber água. Essa explicação aí foi uma grande aula. E uma coisa que a gente não pode deixar de notar, né? Eu vou ser até atrevido de dar uma outra mensagem que está aí, que diz, no caso, Caim mostrou as primícias da sua plantação, né, do que vem da terra, e Abel mostrou os primogênitos das suas ovelhas. E voltou-se o Eterno para Abel e para a sua oferta, e para Caim para a sua oferta não se voltou. Não se voltou não significa que ele não gostou. Pode ter significado que ele tenha tido um pouquinho mais de olhos para a primeira oferta, para a outra oferta. Assim como nós fazemos aí uma festa americana, cada um traz uma coisa, ou quando alguém me convida para ir na sua casa, vou fazer um jantar aqui, venha. Tá, ok, eu vou. E a pessoa, com todo carinho, prepara uma série de comidas. Já aconteceu uma vez. Eu não gosto de fígado, por exemplo. Eu não como fígado, nunca gostei de fígado, né? E a pessoa fez com todo carinho lá, e o cheiro estava muito gostoso, então a hora que eu pus na boca era fígado. Ou seja, eu não gostei do fígado, mas eu gostei demais da recepção, agradeci, com muita educação, falei, olha, se fosse possível fritar um ovo ou alguma coisa, porque eu não gosto de fígado, eu não ia conseguir comer aquilo e fazer caretas. E aqui também deixa muito bem claro o seguinte, e para Caim, para a sua oferta não se voltou, e irou-se Caim muito, e decaiu-lhe o semblante. E disse o Eterno a Caim, por que te iraste e por que decaiu o teu semblante? Ou seja, não havia motivo realmente para Caim ficar irado. Então aí entra até nas aulas anteriores que o Yosef falou, a questão da idolatria. O que é? O Caim deu uma oferta e queria se sentir todo importante porque deu a oferta. Aí entra um outro ensinamento também, que é aquela coisa, muitas vezes eu já cansei de ver isso, não, eu sou muito religioso, eu dou esmola, eu dou sopa, eu fiz, eu aconteci, porque olha, então Deus... É fazer alardeando e procurando reconhecimento das pessoas. Isso é ego, isso é idolatria, autoidolatria. Veja que eu vou repetir novamente, estou com a Torá, ok? E disse o Eterno a Caim, por que te iraste e por que descaiu o teu semblante? Não havia motivo para Caim ter se irado. Simplesmente, não sei se até por teste, mas no texto Hashem se volta para um tipo de oferta. Mas em nenhum momento ele fala que ele não, que ele rejeitou, que ele não quis. Não, ele aceitou as duas, só que ele tem preferência por uma. E não havia motivo para Caim ter se irado. Ele queria o quê? Novamente eu repito, glórias. Ele queria, Caim. Não, faça. Não fique esperando o reconhecimento. Não fique esperando nada em troca. Eu, às vezes, até tenho o contrário disso. Só que em off, como o Yosef falou, porque eu queria o Beni, eu fazia questão da presença do Beni, eu loguei primeiro com a conta, né? E aí o Beni chegou da viagem dele e tal,
E eu queria o Beni aqui, porque está acostumado sempre ver o Beni e o Cef e tal. Então eu desloguei da conta para o Beni poder logar com a conta, e eu loguei com a minha. Só que eu não sabia que ia derrubar. E aí eu estava falando com o Youssef, falei, poxa, acabei causando um transtorno. É onde o Youssef me chamou a atenção. Também não te diminuas. Errou? Ok, aprenda. Aprenda com esse erro e melhore na próxima vez. Isso, como eu falo, esses ensinamentos nós podemos usar para o lado espiritual, né, para o lado religioso e para o lado profissional. Eu, como profissional de TI, eu deveria ter me informado primeiro como é que funciona o Hangout, no mínimo, tá? Para não cometer esse tipo de coisa. Imagina, por exemplo, se eu estou aí numa conferência com empresários de alguns lugares, tal, mantendo uma conversação, e na hora que eu vou dar alguma informação importante, eu faço isso e cai, e aí fica um monte de informações. Imagina o problema que poderia dar profissionalmente, prejuízo e uma série de coisas, né? Então, vale como lição. Vale como lição. Se informar melhor a respeito de como funcionam as coisas, se informar melhor do que as consequências que podem ter acontecido e evitar que isso aconteça no futuro, mas não se rebaixar. Novamente, muito agradecido ao Morei Youssef por mais esse conhecimento, por mais essa aula, que, como eu sempre repito, serve para qualquer religião, serve para qualquer espiritualidade, serve para qualquer tipo de credo ou fé, enfim. E só tenho que agradecer. Morei Youssef, agradecer a presença do Kleber, agradecer o Beni, claro, também, com certeza, todos aqui presentes. E passar a voz para o Beni, a palavra para o Beni. Bom, na verdade nós estamos aqui, né, e a importância do Carlos é muito grande também, né, junto com todos aqui, o Kleber, né, a gente está aqui entre amigos, irmãos, né, que não faz distinção, né, mas que aproveita cada um receber o máximo de ensinamento, né, para que a gente tenha uma vida melhor, né, para que a gente tenha uma vida melhor para com os nossos semelhantes. Mas o Carlos, um amigão, eu gosto muito da forma como ele conduz, né? Não teria nenhuma necessidade de deslogar, alguma coisa nesse sentido, porque eu acho muito importante, acho muito bonito, eu admiro a forma como ele conduz, né? Não estou aqui rasgando seda, eu sou muito sincero naquilo que eu falo, ok? E eu quero somente agradecer, né, pelo Carlos estar aqui. Eu estava em viagem, estava na casa da minha filha, dando um passeio. Acabei chegando e o Carlos, uma pessoa super agradável, né? E querendo, né, de repente, se preocupando em me colocar dentro do rangue, acabou, né, deslogando, mas isso acontece, é uma coisa tão normal. Mas jamais, Carlos, jamais se deslogue por causa de mim. Eu gosto muito de te ouvir falar, né, como eu também quero ter a oportunidade de ouvir o Kleber também, que é uma pessoa também muito importante, né, é uma amizade muito importante, e desde já agradecer o Youssef e perguntar, né, se dá para entender mais ou menos, né, o mal do nosso século, né, atualmente. Não sei se as pessoas conseguiram captar que realmente hoje em dia a gente tem o mal do século, que se chama, é uma tristeza muito profunda, né? Que a pessoa, por mais que ela tenha um equilíbrio financeiro e tudo mais, mas não atinge a felicidade, né? E infelizmente eu estou vendo o mal de Caim realmente no nosso meio, no meio da nossa geração em si, né? Eu tenho visto isso. É incrível que muitas pessoas estão carregando essa marca de Caim, como nós também carregamos essa marca de Caim, né? E eu quero aqui, né, deixar, né, um momento de palavra também, né, que o Carlos conduza, por gentileza, né? Que o Carlos conduza. E eu quero agradecer aqui pela minha participação. Carlos, muito obrigado. Eu gosto muito da sua participação e estou muito feliz. Youssef, Youssef, muito obrigado por tudo.
Kleber, muito obrigado, Kleber, por você ter vindo também, estar aí com a gente aí. Muito grato pela sua presença também. É nossa sala, né? É a nossa sala, não é minha, não é do Youssef, é nossa. É aquela sala, né, onde a gente vem aprender. Agradeço pela oportunidade, que todos tenham uma boa noite e eu sou muito grato a todos. Obrigado. Eu vou pedir ainda, Beni, as últimas, também uma consideração aí do Kleber, o que ele achou, e as considerações dele a respeito, porque eu e Kleber, nós temos uma simetria de ideias muito grande também, né? E tenho certeza que ele aproveitou muita coisa, mas, Kleber, eu gostaria que você deixasse aí as suas considerações a respeito do que foi o Hangout. Primeiramente, agradecer, né, irmão, pelo convite, né, por sempre vocês aí tá lembrando aqui desse irmão aqui, né, que vos fala, né, e agradeço ao Beni, ao Youssef, né, pela oportunidade de estar aqui saboreando, né, eu tô degustando essas palavras aqui, você pode ver que eu nem... Vocês não ouvem nem a minha respiração aqui, que eu tô tão atento que eu acho que eu esqueço até de respirar, né? Quando a gente ouve as palavras tão bonitas, com tanta sabedoria, né? E você disse bem, né, irmão, com propriedade, que independe de religião, de crença, de credo, de fé, né? Isso serve para qualquer ser humano, né? Qualquer ser humano que tem dentro de si o intuito de ter uma vida melhor, com as pessoas, né, com si próprio, né, eu acho que são ensinamentos básicos, né, do mesmo jeito que a gente precisa comer um arroz, um feijão para alimentar o nosso corpo físico, a gente de alguma forma tem que ouvir umas palavras dessas também para alimentar o nosso espírito, né, a nossa alma, para transformar a gente em um ser humano melhor, né, e transformando a gente num ser humano melhor, a gente só pode também, com nossos exemplos, poder contagiar também as pessoas que nos cercam, né, com essa assimetria assim, né, de carinho, de amor, dessas coisas que a gente aprende aqui, servir mais como um exemplo para as pessoas também poderem se espelhar, né, nos nossos atos, nas nossas condutas do dia a dia, né, e essas palavras aí que a gente ouviu aí do amado Youssef aí serve para isso, para elas alimentar o nosso espírito, né, o nosso coração, para transbordar aqui de amor, de paz, de tranquilidade e poder passar para as pessoas, né. Então eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês, né, dentro da nossa sala, né, que é a nossa sala, estamos aqui, né, e foi muito bom, muito proveitoso, como sempre é, né, e sempre que vocês tiverem essa oportunidade de eu receber essa aula, né, como você disse, eu vou estar aqui de peito aberto, coração cheio de amor, para poder ouvir, mais ouvir do que falar, né? Não tô nem respirando, agora que eu comecei a falar, né? Então, um beijo no coração de cada um, né? E até a próxima aí, se assim o Criador nos permitir. Ok, eu também queria aproveitar para dizer mais uma coisa. É o seguinte, é assim, sabem que muitas das vezes esse sinal de Caim, sabem o que é que gera no ser humano? A depressão. Sabia disso? Então é o seguinte, é assim, cada vez mais a depressão aumenta no mundo, ok? Porquê? Porque o pecado também aumenta no mundo, a violência aumenta no mundo, para entender? A ganância aumenta no mundo. Então é o seguinte, assim, infelizmente eu tenho observado que cá em Portugal muita gente está se matando, muita gente se matando mesmo, ok? Por causa do que está acontecendo no mundo, está a entender? Então é o seguinte, é assim, há que primeiramente entender o seguinte, é assim, a depressão, claro que ela cura-se, né, com medicamentos, né, ela cura-se com calmantes, ok? Mas uma das coisas principais, ok? Uma das coisas principais que cura a depressão, ok? As coisas principais que cura a depressão é o seguinte, é assim, é entender que aquele que criou todas as coisas nunca, jamais nos inferioriza, nunca, jamais nos rejeita, nunca, jamais, por mais que a gente faça de mal, expiaremos os nossos pecados, sim, mas nunca, jamais Ele nos rejeitará, ok? Então acontece o seguinte, é assim, acontece que as pessoas muitas vezes, né, têm uma vida
tinham uma vida de uma forma, agora têm uma vida de outra forma, né? Estão sofrendo as consequências até mesmo das coisas, do sistema em si, porque infelizmente estamos vivendo um bocado caindo de uma forma ainda cada vez mais, né? Mais exagerada, de uma forma com mais força. Então as pessoas estão tentando procurar, ok, a solução para os seus problemas de uma forma muito triste. Eu falo isto porque é o seguinte, assim, nem há muitos dias assisti um caso desses, ok, eu tive que intervir para que isso não acontecesse, okay, para que essa pessoa não levasse avante, okay, a sua atitude, e qual me entristeceu a mim tanto, okay, que eu expliquei a ela: nunca, jamais você faça isso. Aquele que criou todas as coisas, aquele que comanda todas as coisas, não quer que você se sinta inferior a ninguém. Você tem valor. Há uma música, inclusive, que é assim: você tem valor. Acho que esta música é cristã. E eu uma vez ouvi esta música. Okay? E eu acho que esta música tem uma coisa muito importante, que é o seguinte, assim: todos nós temos valor. Todos nós somos importantes para Deus. Então é o seguinte, é assim: muitas vezes a depressão vem, às vezes também porque outros nos humilham, porque outros nos maltratam, porque os outros nos querem pôr abaixo, porque infelizmente o capitalismo é um pouco assim, né? É subir em cima das costas uns dos outros para tentar... Amigo, vejamos uma coisa: aqueles que querem subir em cima das minhas costas, ok, eles têm que entender o seguinte, assim, que ao subir das minhas costas estão fazendo com que eu caia, e se eu caio eles também caem, está a entender? Então é o seguinte, assim, uma das coisas que eu peço, encarecidamente eu peço, ok, ninguém se acha superior a ninguém. Ninguém tente achar que há alguma coisa, ok? A Torá nos ensina que se alguém julga que há alguma coisa, não sendo nada, não é perante o homem, perante a própria criação em si no geral, não sendo nada. Porque só aquele que nos faz à sua semelhança, okay, nos pode pôr, okay, da forma que a gente esteja. Podemos analisar uma coisa, é o seguinte, assim, vemos grandes homens de Deus, okay, pela diáspora afora, okay, em que Deus exalta eles de uma forma tão grande, e esses seres que em outros aspectos, em outras situações foram humilhados, está a entender? Então vamos analisar uma coisa, okay? O ser humano, okay, todo ele veio do mesmo lugar. O ser humano, todo ele tem a mesma origem. E uma coisa eu quero, e eu acredito que não só eu, Deus quer, e todos que realmente temam a Deus e que têm um palmo de testa, como se costuma dizer, querem. É o seguinte, é assim: que nós saibamos valorizar a todos. Eu vou dizer uma coisa, eu digo e repito: o homem não tem defeitos. O homem tem qualidades que às vezes usa na hora errada, às vezes usa da medida errada, e, está a entender? E da forma errada. Com propósito errado. Isso mesmo. Isso mesmo. É isso que faz o defeito. É o homem não saber gerir as qualidades. É isso que faz o defeito do homem. Porque na verdade todos somos perfeitos. A Torá diz: e Deus viu que era bom. Ok? Então, se Deus viu que era bom, quem sou eu para achar mal? Ok? Se eu acho mal, é porque se calhar eu próprio não soube gerir aquelas coisas na forma certa. Se alguém fez mal, sabe uma coisa? Eu não devo condenar ele pelo mal que fez. Devo chegar a ele e dizer assim: olha, tu não tens defeitos, tens qualidades. Só uma coisa: aprenda a gerir as tuas qualidades. Se nós queremos todos que o ser humano seja aceito perante todos, vamos ensinar o ser humano a gerir as suas qualidades. Porque o homem, como eu digo, não tem defeitos. O defeito é uma qualidade que é usada na hora errada, da forma errada e na posição errada. É só isso. Okay? É só isso. Porque o homem não tem defeitos. Okay? Não se julga alguém superior do outro. Esta sempre será a minha mensagem.
Este será sempre o meu objetivo. Que o homem saiba valorizar o outro como ele mesmo. A Torá nos ensina. Olha para o outro. Okay? Olha para o outro como se fosses tu próprio. Eu vou dizer uma coisa. Eu não gostaria que alguém chegasse ao pé de mim. Tu és assado e cozido e grelhado. Mas se calhar seria melhor alguém chegar ao pé de mim e dizer assim, olha, aquilo que fizeste, só faz uma coisa. Faz só uma coisa. Usa de uma outra forma tenta gerir melhor, ok? E vais entender, ok? Que serás mais aceito pelos outros. E isto é o importante, ok? Nós temos que ensinar os outros, ok? A ter atitudes corretas. Não influenciar na vida dela, mas ela própria que se influencia ela própria, ok? Mas nós temos que entender uma coisa, que somos ferramentas uns dos outros. Nós nos melhoramos uns aos outros, ok? Então, nunca devemos julgar-nos, nunca devemos nos diminuir, ok? Nunca, nunca, nunca. É isto que eu peço, ok? Em nome do que é mais sagrado do eterno Deus de Israel, vamos respeitar o ser humano que é feito à minha imagem e à semelhança de Deus. Ok? É isso que eu queria dizer. Contigo, Amaral. Só falar mais um último conhecimento judaico, a gente tem que encerrar, porque o Youssef já está quase meia-noite lá, faltam 10 para meia-noite em Portugal e eles têm que descansar, né? Há muitos anos atrás, eu conheci um rabino ortodoxo lá no centro de São Paulo e nós nos encontrávamos eventualmente. E uma coisa que me chamou a atenção é que ele me cumprimentava, levava a mão ao peito, ao coração e beijava a mão, né? Me cumprimentava, levava a mão ao coração e beijava. Esse é um cumprimento judaico para honrar a pessoa. Para honrar a pessoa, depois eu fiquei sabendo isso, para honrar a pessoa e estar cumprimentando, estar saudando a porção de Deus, a Neshama, que existe naquela pessoa. Todos somos deuses. É o próprio Hashem que fala isso. Todos somos deuses. Então, você cumprimenta a pessoa, leva a mão no coração e beija. É a maior reverência. Então, aí, de novo, enfatiza e fortalece as palavras do que o Youssef acabou de falar. Temos que começar a respeitar, a honrar toda essa parte, essa porção de Deus, essa porção do universo, essa porção da energia que está na outra pessoa. A partir desse momento, passaremos a ser pessoas melhores. A partir desse momento, começaremos a diminuir as diferenças sociais e uma série de coisas. Mas, enfim, nós temos aí muito mais conhecimento. Provavelmente o Beni e o Youssef façam alguns hangouts durante a semana. Durante a semana eu não posso participar muito, porque eu estou começando a entrar em duas retas finais de exames que eu tenho que fazer, de provas que eu tenho que fazer agora em julho. Então, provavelmente o Beni e o Youssef tocam, claro. E aos finais de semana eu espero sempre estar presente, conforme a minha disponibilidade também. E, enfim, Beni, já falei demais também hoje. Só mais uma vez lembrando, né, que o Carlos Amaral é o nosso titular aqui junto com o Youssef, tá? Então, não tem titular. Não tem titular. Como eu disse, não é rasgação de seda de maneira alguma, mas pela forma como ele conduz, né, tanto o Kleber como o Amaral são titulares aqui, né, junto com a gente. Né, temos também muito a aprender com eles também. Eu admiro muito a humildade do Kleber, como também vejo as qualidades do Carlos Amaral e as qualidades, né, que, né, o nosso Moê também carrega. E eu estou aqui também como um aprendiz, né? E agora, só um pedido. Eu acredito que muitas pessoas têm visto pessoas, de repente, na internet, carregando um pouco de tristeza, um pouco de desassossego, pessoas com problemas de síndrome do pânico. Procure, a partir dessa lição, hoje que o Eterno permitiu que o Morei Youssef trouxesse até nós, a compreender um pouquinho mais essas pessoas, né?
para que, né, a gente tenha mais compreensão para com essas pessoas, que nós sejamos úteis para os outros. Né? Vocês vão ter oportunidade de ver que tem muitos problemas, queiram ou não, espirituais, mas que essas pessoas sejam valorizadas segundo o valor que o Eterno também proporcionou a elas, ainda que cheias de culpas, cheias de remorso, né? Mas que nós ajudemos ela a carregar esse peso, né? Pelo menos com um sorriso, um gesto de carinho para com ele. E eu deixo aqui o meu abraço para todos. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Carlos. Shalom. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom Shavuot aleichem. tov, Shavuot tov, Shavuot tov. Shavuot tov, Shavuot tov. Shalom, shalom.